Esse é o ANCAP e nós vamos falar agora sobre as 4 pastas do governo Trump que estão estudando medidas contra o Alexandre de Moraes, tá? O Alexandre de Moraes, vocês sabem, né, tá totalmente descontrolado agora, a gente viu o caso lá da Espanha, tem mais evidências do que nunca que o que ele está fazendo aqui no Brasil não é a normalidade jurídica, como algumas pessoas querem crer, né? O pessoal da esquerda, os jornalistas brasileiros falam assim, não, porque deixa o Bolsonaro e a justiça que vai julgar o Bolsonaro, como se o que estivesse acontecendo com o Bolsonaro fosse justiça. Não é o que está acontecendo, é uma perseguição óbvia ao Bolsonaro e às pessoas envolvidas no 8 de janeiro e a jornalistas aqui no Brasil, censura absurda das redes sociais, uma coisa realmente terrível, né? E está ficando cada vez mais claro para todo mundo, já está claro para o povo brasileiro, com o caso lá da Débora Rodrigues, lá, a moça que puxou, perdeu o mané com batom, né? Ficou claro a perseguição que está acontecendo contra as pessoas do 8 de janeiro, com a negação da extradição tanto dos Estados Unidos quanto da Interpol e agora da Espanha também, né, de jornalistas perseguidos pelo Alexandre de Moraes, fica cada vez mais claro que o Alexandre de Moraes é um ditador, é alguém que está perseguindo, não está fazendo justiça, né? E é lógico, a gente tem a expectativa do Trump aplicar a lei Magnitsky, né? Segundo o Paulo Capelli, a sanção a Moraes já tem um documento preliminar para colocar o Moraes na lei Magnitsky, que estaria circulando entre 4 pastas do governo Trump. Então, ele fala aqui que está caminhando nesse sentido. E vai ficar cada vez mais fácil, porque como eu falo para vocês, se fosse uma questão delicada, uma questão de opinião, seria mais complicado isso, porque o Alexandre de Moraes, bem ou mal, é um juiz brasileiro. Mas o Alexandre de Moraes errou tanto, deixou tanto rabo por aí, tanta ponta aberta por aí, tanto fio desencapado por aí, que, cara, tá fácil de pegar ele, de mostrar o absurdo que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? Então, será que eles vão aproveitar essa deixa aí da Espanha para fazer alguma coisa? Tem essa possibilidade, hein? Vamos entender esse caso aqui e vamos perguntar também, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Eu procurei aqui no site dele se tinha alguma coisa, nenhuma novidade. Mas tem um relatório recente dele, de 2016, criticando a guerrilha do Araguaia, né? O tratamento que os militares brasileiros deram aos guerrilheiros do Araguaia. Olha que coisa, né? Mas a comissão que teve aqui no Brasil, que ouviu os absurdos todos, que sabe os absurdos todos que estão acontecendo aqui, por enquanto não fez relatório nenhum não, né? Bom, essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Fiat Maré, a Bomba Brasileira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente viu a notícia outro dia que o conselheiro do Donald Trump, o Jason Miller, se uniu ao Elon Musk nas críticas ao Alexandre de Moraes. As críticas ao Alexandre de Moraes já são conhecidas, já são amplas e referem-se principalmente, eu reforço aqui, a atuação dele contra as redes sociais brasileiras, né? É lógico, todo esse contexto dele querer perseguir jornalistas como Alan dos Santos, dele perseguir o Oswaldo Eustáquio lá na Espanha, dele claramente estar tomando decisões que em lugar nenhum, em nenhuma justiça do mundo seriam consideradas razoáveis. Aqui no Brasil o pessoal está passando pano, tá a justiça, os jornalistas, entre aspas, da grande mídia, né? Eu digo entre aspas porque os jornalistas pressupõem-se, estariam aí para principalmente criticar o governo, né? Criticar medidas autoritárias. Mas mais uma vez a Rede Globo está fazendo o papel de apoiar o golpe, né? Está falando, não, que o Alexandre de Moraes está fazendo tudo certinho, que a justiça que ele decidiu e não sei o que lá. Mas qualquer pessoa independente, é lógico, outro juiz aqui no Brasil não pode, porque o juiz aqui no Brasil acaba sendo cerceado pela Suprema Corte, né? Até teve caso, você lembra daquele cara que processou o STF pelo erro do Alexandre de Moraes e exigiu indenização e coisa e tal? E o juiz deu, falou, não, realmente, o Alexandre de Moraes errou aqui, né, na hora de mandar substituir e determinou a indenização. O Alexandre de Moraes entrou contra o cara procedimento disciplinar e não sei o que lá, que ele está atacando a democracia ao decidir de forma diferente do Xandão. Ou seja, aqui no Brasil ninguém pode falar nada, o Xandão já domina a justiça inteira, já domina o executivo todo. O judiciário ainda está brigando, né? Mas o executivo já baixou a cabeça para o Xandão chega em casa de manhã cedo e limpa os pés nas costas do Lula para entrar em casa, para não limpar, para não sujar a casa dele, né? O Lula já é o capacho do Xandão a essa altura.
O Congresso ainda não, muito embora o Hugo Mota esteja correndo bastante para tomar esse papel também, né? Enfim, embora as decisões do Alexandre de Moraes não sejam contestadas aqui no Brasil, porque se criou, né, a elite aristocrática socialista criou essa figura de que não, porque temos que, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia brasileira, de qualquer jeito, então vale tudo para isso, né? Só que quando essas decisões chegam lá fora, o pessoal olha pelo que elas são realmente, um absurdo jurídico completo, que não tem lógica nenhuma. E, de novo, não se salva a democracia desobedecendo às leis. Quando Alexandre de Moraes começa a censurar pessoas na rede social ao arrepio da lei, a lei brasileira não permite fazer isso, e ele está censurando pessoas do mesmo jeito. Ah, mas é para salvar a democracia. Peraí, democracia é o império das leis sobre os homens. Se começa um homem, o Alexandre de Moraes, a subverter as leis porque ele acha que isso está salvando a democracia e coisa e tal, ele está matando a democracia. Por isso que eu falo, todo, entre aspas, salvador da democracia é, por definição, um ditador, porque ele não está se submetendo às leis, mesmo que o propósito dito seja salvar a democracia, na prática ele está matando a democracia, e é o que a gente está vendo acontecer, e está ficando cada vez mais explícito, né? Aqui, ó, o Miller afirmou no último domingo, a gente fez um vídeo sobre isso, que o Alexandre, o Xandão, é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. E eu repito isso, né? O cara está assumindo áreas de secretário-geral do Brasil. Ele que manda, ele manda e obedece. Com esse negócio da Espanha agora, ele jogou fora o Itamaraty, as relações exteriores, o Ministério da Justiça, chutou tudo pro alto e ele resolveu retaliar ele mesmo, a Espanha, não sei o que lá. O Alexandre de Moraes já tem a polícia dele, né? Já tem o grupinho dele ali na polícia que obedece diretamente ao Alexandre de Moraes. Se o Lula falar alguma coisa, não pode, é o Alexandre de Moraes que eles obedecem. É uma coisa impressionante, meu amigo. Esse cara tá virando o Stalin brasileiro. Aqui, ó. As sanções a Moraes estudadas pela Casa Branca, contudo, caminham aos poucos, tão devagar. E tão devagar pelo que eu falei para vocês. O Trump está comprando tanta briga com tanta gente ao mesmo tempo que eu começo a ficar com medo de não sair nada por lá, né? Eu já falei para vocês que essa não é a minha principal preocupação. O que eu acho que é mais importante é que o povo brasileiro veja claramente o absurdo que está sendo essas ações do Alexandre de Moraes, o absurdo que ele está cometendo nessa perseguição ao Bolsonaro, e isso o povo está vendo, está ficando claro para todo mundo, porque, de novo, o Alexandre de Moraes pode até ser um jurista muito respeitado, mas é um político de merda, um político bunda, um político iniciante, e está cometendo um monte de erros, não está percebendo que cada vez mais ele está criando a reação política contra ele. Em algum momento essa reação vai pegar ele mais lá na frente, né? Enfim, as sanções a Moraes, mas essas sanções do Trump seriam ótimas se acontecesse. Espero que aconteçam, tomara que aconteçam. Segundo eles estão dizendo aqui, isso está demorando porque o texto é analisado por 4 departamentos dentro do Estado americano. Então, como é uma questão diplomática, a Secretaria de Estado, que é o Departamento de Estado lá, que é o Marco Rubio, precisa emitir seu parecer. Não tem nenhum parecer ainda de nenhuma dessas coisas, tá? O Marco Rubio precisa fazer isso. Quando o Rubio já criticou o bloqueio da rede social X por Moraes, como uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil, o que evidentemente foi, ficou claro para todo mundo que ele bloqueou o X exatamente na eleição de 2014 para evitar que o X atrapalhasse a eleição de 2014, e digo mais, aquilo ali foi um experimento dele. Eu aposto para vocês que vai chegar 2026, se nada for feito até lá, vai chegar 2026, o Alexandre de Moraes vai bloquear todas as redes sociais na eleição de 2026, vai arrumar uma desculpa, igual ele faz tipicamente, né? Se não tiver nada prático, ele pede para o pessoal usar a criatividade, né? Inventar, pegar uma opinião mais ácida, e aí pare alguma medida para bloquear todas as redes sociais, porque ele acha que isso vai mudar o resultado da eleição. No final das contas, não vai, como não mudou em 2024. Em 2024, de novo, a direita ganhou com muita folga as eleições, mesmo com esse bloqueio do X. Mas na cabeça do Alexandre de Moraes nada importa. Importa o que ele está lá na bolha dele, né? Enfim, isso aqui mostra também o que eu falo para vocês. A preocupação principal do Trump, embora, é lógico, tenha preocupação com o Bolsonaro, tenha preocupação com todas as injustiças que o Alexandre de Moraes está fazendo, mas o foco, o que está pegando mesmo, é a questão do bloqueio do X, é a briga do Alexandre de Moraes contra a liberdade de expressão. O que eu acho ótimo, é realmente o ponto mais central dessa história toda, né? Chefiado pelo coronel Mike Waltz, o Conselho de Segurança Nacional, Homeland Security, também opinará sobre o tema. O Waltz é aquele cara que estava envolvido no vazamento da operação contra os Houthis, lá no Signal Gate, que a gente falou, né?
Mas ele, embora tenha sido muito atacado naquele episódio, ele continua no cargo, né, e ele vai dar a opinião sobre esse assunto também. Depois, isso tem que passar também pelo BESCENT, que é o Departamento de Tesouro americano, e também o Conselho da Casa Branca, que é a Casa Civil, né, o pessoal interno lá do Trump. Então são esses 4 departamentos que têm que opinar sobre essa coisa. Já existe um texto que está circulando lá para aprovação nesse pessoal contra o Alexandre de Moraes. E eu imagino, aqui ó, após cada área emitir seu parecer, seja dando aval, pedindo ajustes ou refutando o texto, o conteúdo chegará às mãos do Trump. Ou seja, a decisão final é dele, tá? Não é uma questão do pessoal aprovar ou não. Mesmo que você não aprove, que você não queira aquilo, você vai dar a sua opinião ali, mas a decisão final vai ser do Trump, né? Caberá unicamente ao presidente dar a palavra final sobre o assunto. Recentemente, em busca de mais informações, integrantes da Casa Branca entraram em contato com o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo para fazer perguntas sobre a atuação do Alexandre de Moraes. Então, é o que eu falo para vocês, é isso que é a burrice do Alexandre de Moraes. Ele está deixando tanta ponta solta nessa história, ele está fazendo tanta besteira que não precisava. Cara, ele ganhou, o Lula está na presidência, o Bolsonaro saiu, né? Ou seja, para que o cara continua com essa virulência toda atacando os bolsonaristas e coisa e tal, né? Assim, de novo, a gente sabe por quê, né? É porque eles querem que o povo deixe de gostar de Bolsonaro, e eles não conseguiram isso. Né? Eles esperavam que, tirando o Bolsonaro lá da presidência da República, né? Ah, não, o Bolsonaro só tem apoio do povo porque ele é o presidente da República, ele tem lá o gabinete do ódio, que ele controla as opiniões de todo mundo e não sei o que lá. Essa era a fama que eles tinham, né? Aí tiraram o cara da presidência da República e ele continuou com muito apoio. Né? Aí o cara poderia pensar assim, não, realmente a gente estava errado, não era a presidência, não havia um gabinete do ódio para forçar as pessoas a gostarem de Bolsonaro. As pessoas de fato gostam do Bolsonaro, né? É isso que eles deveriam ter pensado. Mas você sabe o que acontece nesses casos. A pessoa nunca admite que está errada. Ela acha que não, é outra coisa. Não, peraí. É porque tem a chance dele voltar. Então vamos tornar o cara inelegível. Tornar o cara inelegível em tempo recorde. Nunca na história deste país houve um processo de investigação de abuso de poder econômico, abuso de poder político tão rápido quanto o processo que deixou o Bolsonaro inelegível, né? E não mudou nada. Continua tendo apoio pra caramba. O brasileiro não esquece do Bolsonaro. E é o que eu falo para vocês. Veio para ficar. O erro desse pessoal foi isso, foi achar que era uma coisa de momento e que era foi um disparo em massa de WhatsApp que fez o pessoal gostar de Bolsonaro e vamos acabar com isso. Não, não é. É um movimento de base da sociedade brasileira. Mudou a sociedade brasileira. Eles podem gostar disso, podem não gostar, mas é um fato, né? E eles continuam insistindo no erro. Ah, não, agora temos que dizer que foi golpe, temos que dizer que teve o golpe do Bolsonaro. Estão inventando um golpe ali na unha, criando um golpe na unha do Bolsonaro. Ele não tem evidência de nada, não tem lógica jurídica nenhuma, não tem absolutamente nada, mas estão cavando na unha esse golpe do Bolsonaro para poder tentar de novo fazer as pessoas deixarem de gostar do Bolsonaro. Tudo isso é um absurdo, tudo isso está chegando ao pessoal lá do Trump e evidentemente o Trump está preocupado com isso. Mas de novo, o foco principal do Trump é o X, é a liberdade de expressão aqui no Brasil. E isso eu tenho certeza que vai dar um ganho muito forte para ele, né? E é por isso também que o pessoal está tão preocupado em aprovar a lei das fake news aqui no Brasil de novo. Eu já falei para vocês que eles estão correndo atrás disso de novo. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes está sendo punido exatamente porque inventou uma lei no Brasil. Não tem lei que permita você bloquear perfis no Brasil. A lei fala explicitamente que não pode bloquear perfis porque seria censura prévia. E, no entanto, ele atuou bloqueando um monte de perfis, perseguindo pessoas e coisa e tal. Se tiver uma lei, os Estados Unidos não podem fazer mais nada, porque no momento que você tem uma lei autorizando o juiz a fazer isso, ele está cumprindo a lei. Se você não gosta da lei de um país, você vai lá, né, concorre à eleição, muda a lei, coisa e tal. Então, essa que é a gravidade da coisa. Se o Congresso aprovar uma lei dando esses poderes para o Alexandre de Moraes, aí ferrou, porque a gente não vai ter mais essa hipótese do Trump intervir ou de fazer qualquer coisa, porque ele vai estar dentro da lei, né? Enfim. E tem a questão da briga dele com o Musk, que eventualmente vai chegar aqui. Isso vai pegar para o Alexandre de Moraes, você pode ter certeza, né? Então, essa é a situação. Está indo a passos de tartaruga essa punição, mas está andando. E com esse negócio da Espanha, dá mais um gás nisso daí, porque, de novo, expõe mais uma vez o quão errado está todo esse processo. Errado em 2 níveis. Errado, primeiro, porque o Alexandre de Moraes está chamando de golpe uma coisa que não é golpe. Mas os caras estavam criticando as urnas eletrônicas na internet, isso é golpe. Não, isso não é golpe, isso é criticar as urnas eletrônicas. Sempre se criticou as urnas eletrônicas no Brasil. Bolsonaro não foi a primeira pessoa a fazer isso. Eu acho um erro, já expliquei várias vezes que é um erro do Bolsonaro fazer isso, porque ele está afastando o próprio eleitor da eleição.
mas ele tem o direito de criticar, é um absurdo chamar isso de golpe, né? E, além disso, essa reação desatabalhoada do Alexandre de Moraes de, né, chamar o governo da Espanha e soltar um outro cara aqui que estava sofrendo extradição para a Espanha, não sei o que lá, que não pode, porque se é assim que a reciprocidade, se você não me ajuda aí, eu não vou te ajudar aqui não. Sendo que reciprocidade não é isso, reciprocidade é dentro da lei, né? Tem limites para extradição que todos os países aceitam, né? O Brasil também não extraditaria uma pessoa cujo crime não fosse crime aqui no Brasil. Não extradita pessoas quando o país para onde vai ser extraditado tem pena de morte para aquele crime, por exemplo. É uma decisão brasileira. Então, o Brasil não extradita sempre, extradita dentro da lei. A Espanha também não extradita sempre, ela extradita dentro da lei. No momento que ele quer impor a vontade dele ao judiciário espanhol, ele criou um incidente diplomático terrível, dizer que não, que quiprocó, se você não vai extraditar, eu não vou extraditar daqui, pronto e acabou. A negação da extradição do Oswaldo Eustáquio já tinha mostrado que ele estava errado nessa perseguição, e essa ação dele, atabalhoada, mostra mais o absurdo que é isso. E aí a grande dúvida que fica é, cadê o pessoal da OEA que veio aqui no Brasil, que ficou sabendo de todos os absurdos que o Alexandre de Moraes estava fazendo aqui com a liberdade de expressão e coisa e tal, que prometeu fazer um relatório em março e nós estamos em abril e a gente não viu relatório nenhum. E eu pesquisei aqui no site da OEA, não tem relatório nenhum, não tem nada. A gente sabe que o governo Lula agiu pesado para tentar abafar essa coisa lá na OEA. Eu não sei se conseguiram abafar de vez ou se o pessoal está só fazendo passo de tartaruga devagarzinho, deixando passar. Deixa passar, deixa condenar Bolsonaro pelo golpe, deixa aí depois você mostra o relatório daqui a 20 anos. Igual tem uns relatórios aqui, você procurar aqui, ó, Brasil, né, que eu procurei, falei, vai que tem alguma coisa, né? Aí tem aqui, ó, um negócio aqui, ó, petição para o desaparecimento de membros da guerrilha do Araguaia de 72 a 75. Isso é coisa recente aqui, isso aqui é uma petição recente aqui do Brasil, o que tem aqui falando sobre o guerrilheiro do Araguaia. Quem se importa com isso, cara? Para que isso? Uma coisa que passou já lá no passado. E essa coisa importante que tem agora, o pessoal não está fazendo nada, né? O Lula manobrou para tentarem abafar esse troço? Certamente. Está na hora do Trump dar uma cutucada de lá também, porque ele tem poder para isso, né? Enfim, vamos ver o que vai dar essa coisa toda do governo Trump. Eu já falei para vocês, eu não espero muita coisa de lá. Eu acho que na justiça, o caso do Felipe Martins e o próprio caso do Rumble contra o Alexandre de Moraes tem mais futuro do que essas ações do Trump, mas eu torço para que elas aconteçam. Espero que aconteçam muito em breve, né?